É assim. Ou atrapalha. Colabora, atrapalha. O que é que nós estamos? Que o objeto, o foco da atenção é diferente, porque não é o professor, mas o objetivo é desenvolver esse conhecimento. Não é? Eu acho que, no fundo, é uma busca pela excelência do aluno. Porque quando eu trabalho com formação de professores, no final, né, meu objetivo principal é que o meu aluno tenha um bom rendimento, que o meu aluno tenha esse deslocamento. E isso passa pelo professor. Se eu pensar, se tivesse que pensar especificamente, é uma coisa que eu vou estar sempre a chamar a atenção. Ok, vamos sair do âmbito da generalidade e ir para o âmbito das especificidades. Mesmo quando nós formos discutir o conhecimento especializado do professor, só por si o nome já é especializado, há muita tendência de, eu falo do MTSK, ou falo do conhecimento especializado, mas continuo a falar coisas gerais. Mesmo que é uma coisa intuitiva. Eu estou a falar da matemática, conhecimento especializado, mas continua a ser uma ideia geral. Ou estou a falar do conhecimento pedagógico e continua a ser uma ideia geral. Eu vou bater sempre, muitas vezes, na tecla de, ok, agora especificamente, o que é que isso significa, como é que nós podemos passar de um olhar assim para um olhar assim. Porque eu não consigo fazer mudanças de uma coisa assim, mas eu consigo mudar isto no contexto da educação e nas aprendizagens dos alunos e na formação do professor. Se vos perguntarem, ok, qual é a diferença, uma diferença entre ser professor e ser formador, que não envolve o público, essa é a diferença, mas que envolva a especificidade da prática profissional. Qual é a especificidade da prática profissional do formador, que é diferente da prática profissional do professor, e que não pode envolver o público. Senão eu digo, o formador ensina professores e o professor ensina formador. O formador está ligado à pesquisa. O professor está mais. Não quer se envolver com a pesquisa, ele quer mais o resultado da pesquisa que alguém fez. Reparem como os contextos são importantes. Nós, neste contexto, estamos muito ligados à pesquisa. Se nós formos olhar o número de formadores, de professores que existem no Brasil, eu chutaria que 95% não estão ligados à pesquisa. Se nós considerarmos formadores como todos os professores da prefeitura que dão formação, todos os professores das diferentes organizações não governamentais que dão formação, é um número efetivamente muito pequeno de formadores de professores, que essencialmente é a formação inicial, que estão ligados à pesquisa. Porque quem está ligado à pesquisa é quem é da universidade, 99% das vezes pública. A universidade privada é holística. Quem tem essa relação entre a formação e a pesquisa, a grande maioria das vezes é o formador professor da formação inicial. Portanto, esse também é um aspecto que nós temos começado a pensar, porque quando nós vamos a algum congresso de educação matemática, falar de formação de formadores, sempre aparece, mas o formador de professores é aquele que está na universidade. É um erro, para mim, gravíssimo. Achar que todos os formadores de professores são aqueles que estão na universidade, porque a grande maioria não é. A grande maioria eu não fui fazer a pesquisa. Podemos ir procurar e fazer uma síntese disso. Mas eu chutaria que a grande maioria dos formadores de professores não tem sequer mestrado. Não tem essa relação com a pesquisa. Se considerarmos formadores de professores aqueles que trabalham na formação contínua, que é a grande maioria. Para trabalhar na formação inicial tem que ter doutorado. Mas a grande maioria das pessoas trabalham na formação. Dentro do que a gente discute no grupo, Miguel, então o conhecimento do formador de professores tem que ser mais amplo que o conhecimento do
tem que ter o conhecimento que o aluno tem, mais esse conhecimento especializado. Se o formador de professores tem que desenvolver esse conhecimento especializado nele, ele tem que ter algo a mais que o professor tem, né? Ele tem que ter um plus. Tem que ser mais amplo, mas continuando no âmbito da generalidade. O conhecimento do professor tem que ser mais amplo do que o conhecimento do aluno. E o argumento atual, nos todos os outros contextos, tem que ser mais amplo porque tem que ter conhecimento pedagógico. E não fala de conhecimento matemático. O que é mais amplo do professor e do aluno? Tem que ter conhecimento pedagógico. É a mesma coisa para o professor, para o formador de professores? Se eu disser tem que ser mais amplo, estou no âmbito da coisa geral. Eu acho que, independente de ser professor ou formador de professores, eu acho que o foco tem que ser a aprendizagem dos alunos. Então, o professor, mesmo ele trabalhando como aluno, a aprendizagem é focar na aprendizagem do aluno. O professor formador, ele está atuando com os professores, mas o foco dele tem que voltar lá ao retorno para a aprendizagem dos alunos. Então, eu vejo muita semelhança nos dois, né, nessa questão. Nós não vamos sair aqui hoje com uma discussão clara, um entendimento claro da diferença e da semelhança, porque é uma coisa que é a ser contínua. Quando nós começamos, nós temos uma ideia do que é ser professor, do que é ser aluno, do que é ser professor, do que é ser colega. Mas nós queremos trazer a especificidade, a especialidade da formação de professores para o formador de professores. Temos que começar a criar esse entendimento comum para que depois de fazermos as nossas discussões aqui, qualquer um de nós possa pegar uma tarefa que foi preparada, desenvolvida, implementada e ir para lugar qualquer contexto e fazer essa formação quase da mesma forma. Ou seja, seguindo um conjunto de pontos que não podemos falhar para garantir que no final os professores desenvolveram o conhecimento e passaram por um conjunto de experiências que vão conseguir levar para a prática da forma que nós queremos que levem para a prática. Não é dar a receita, mas é dar a oportunidade de vivenciar aquele tipo de experiências que nunca mais nos esquecer. Por isso eu digo, o conhecimento pedagógico não se ensina. Se eu ensino alguma coisa, esquece. Se eu chegar aqui, vou-vos ensinar a multiplicar frações. Se vocês já sabem, beleza. Se não sabem, amanhã já não sabem o que é que tem que fazer. Porque eu ensinei. Não vos dei a oportunidade de vocês passarem por um conjunto de experiências, de dificuldades, um conjunto de marcos que nós já estão identificados. Tem que passar por estes pontos para garantir que no final eu consigo desenvolver esse entendimento dos professores ou dos alunos. Se não passar por todos estes pontos, a coisa fica um pouco sustentável. Mas esse entendimento nós vamos desenvolver. E, portanto, eu não vou dizer que pontos são esses. Há um conjunto de pontos fundamentais que sustentam a formação que nós fazemos. E que leva a que os professores, muitas vezes, com muita frequência, digam: agora eu entendi. Quem me dera eu ter tido a oportunidade, quando era aluno, de me ter explicado assim. Eu agora já consigo fazer determinada forma para que os meus alunos entendam. Mas para isso é preciso passar por aqueles pontos fundamentais para que esse momento possa efetivamente surgir. Ok? Por que é que você quer esse informador, professores? Ok, é para ganhar dinheiro. É um motivo válido. Todos nós queremos. Eu acho que para a gente ser formador de professor especializado, a gente tem que se tornar, ou buscar, se constituir como professor especializado. Então, é uma forma de se auto-aperfeiçoar também. E eu acho que, assim, o professor que é o proliferador, né? Quando a gente pensou, quando eu fiz o mestrado, a gente fez uma pesquisa de intervenção, então a gente trabalhou com os alunos, mas também trabalhei em parceria com a Jana e eu percebo que modificar a prática do professor, eu tenho muito mais alcance do que modificar a prática de 30 alunos. Então, quantos alunos já passaram nessa mão já?
indiscreto. Não, faz 2, 3 anos que foi a pesquisa. E aí você muda um olhar, você já... Eu acho que aquelas que se acham. 6 anos. 6 anos. Nossa, 6 anos. a gente está em 2020. 6 anos. Ela também quer perder a Sou boa de número. Mas eu acho que essa questão do professor, ele é um proliferador. Então, você tem muito mais alcance do que se você trabalhar direto com o aluno. Estas são algumas das perguntas. Passar muito mais tempo aqui. Estas são algumas das perguntas que eu acho importante que vocês registrem, tomem e efetivamente pensem nas respostas que dariam agora, até porque é importante, quando nós chegarmos lá mais para o final, das nossas discussões, possamos revisitar as respostas às perguntas e aos argumentos iniciais para nós vermos como é que o nosso próprio conhecimento foi desenvolvido. Porque se eu conseguir enxergar, ok, durante um ano, o que é que eu era no início, o meu eu hoje tem que ser diferente do meu hoje daqui a um ano. Se o meu hoje daqui a um ano é o mesmo, eu perdi um ano de vida. E o tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. Portanto, se vocês registarem as vossas respostas para estas perguntas, e vai havendo, ao longo das discussões, vai havendo outras perguntas mesmo, para que nós possamos ir acompanhando, para que vocês possam também ir tomando consciência, desenvolvendo essa consciência das mudanças que vão ocorrer. Porque se eu for capaz de identificar mudanças em mim mesmo, eu consigo começar a captar que momentos são esses que são os elementos que são os pontos centrais por onde nós temos que passar. E esses pontos centrais são, claro, com muita experiência e com muito trabalho focando a pesquisa nisso, são replicáveis. O que é que isso significa? Eu consigo montar uma formação que, passando por esses pontos centrais, eu garanto que se o professor fizer aquelas coisas todas, aquelas etapas, fizer as discussões como são indicadas nas tarefas, eu garanto, não prometo que as promessas são, nós sabemos que promessas são feitas para serem quebradas, portanto, para não serem cumpridas, mas eu garanto que se o professor fizer aquelas etapas todas que são delineadas, no final vai ser um professor completamente diferente. Que a prática profissional vai ser completamente diferente, no sentido de possibilitar que os alunos entendam. Claro que se hoje os alunos já entendam, os meus alunos já entendem, depois da formação vão entender muito mais. Se hoje os meus alunos não entendem, no final da formação vão passar a entender. O ponto de chegada pode ser diferente, mas a mudança efetivamente acontece. Essa transformação do nosso conhecimento profissional e da prática profissional acontece. Algumas costumo dizer que fico este era o PowerPoint que foi feito ontem. Não foi feito hoje. Aquelas perguntas tinha esta provocação. Portanto, porque é que é importante essa ideia da formação especializada do professor e do formador do professor? Todos nós temos ensinado matemática errada e de forma errada. Parece um choque dizer isto. Acho que quem já
ouviu as discussões que nós fazemos das fake news no ensino de matemática, já dá um pouco da ideia. É que temos ensinado matemática errada. Não é o 2 mais 2, não é, eu não ensino que é 5. Mas, quando nós fazemos o ensino da matemática, e eu ouvi isto no Brasil, aprendi isto no Brasil, a questão do nunca 10, é algo que está matematicamente incorreto. Dizer que nunca posso ter 10. Quando eu digo vai 1, é algo que é matematicamente incorreto. Quando eu digo que a altura da mesa é 4 canetas, é algo que está matematicamente incorreto. Quando eu digo que multiplicamos por 10, 100 ou 1000 e a vírgula anda, é algo que está matematicamente incorreto. Sempre temos que iniciar um algoritmo pela direita, é algo que está matematicamente. E todos nós ensinamos isso, porque todos nós aprendemos assim. E é assim que tem sido replicado ao longo dos tempos, e portanto nós ensinamos matemática errada. Ou que esta coisa é 35, nós já discutimos isto num outro contexto, a importância do conhecimento associado ao uso dos recursos, uso adequado dos recursos. Ou que o multiplicar números decimais é só, faz sem vírgula e no final contar as casas decimais, está errado. O resultado está correto, mas os procedimentos que estão lá estão incorretos. E ensinamos de forma errada porque focamos nas coisas que não são necessariamente que vai ajudar os alunos a criar o hábito mental de pensar matematicamente. E eu dou o exemplo da matemática, alguém pode dar o exemplo do português, ou o exemplo da história, ou da... Porque eu não sei, mas e aí é acreditar. Eu acredito que se passa exatamente o mesmo tipo de coisa em outros contextos, sem ser da matemática. Que não é uma coisa única da matemática. Outras ideias inadequadas que têm sido passadas as mudanças na aprendizagem demoram muito tempo. Era verdade. Mas hoje nós já sabemos que há pequenas coisas que nós podemos fazer que rapidamente mudam a mudança de entendimento dos alunos. Hoje, a pesquisa dá 3, 4 anos que mostra, inclusivamente, que a mudança das crenças do professor e as crenças do aluno podem mudar rapidamente. Antigamente dizia-se, o problema do ensino é a mudança da crença do professor, das questões das aprendizagens. Hoje há pesquisa que mostra que uma pequena coisa comentada e discutida no lugar certo vai mudar essas crenças e as práticas associadas. A questão esta ligação. Os alunos têm dificuldade na matemática por não saberem português. É que os alunos são portugueses, então. Se os alunos não sabem português, se os alunos não sabem português, o que é que nós fazemos? Ensinamos português. Se não sabem matemática, o que é que temos que fazer? Ensinar matemática. O problema de não saberem, terem dificuldades em matemática, não é do português, é da matemática. Se a dificuldade da matemática é porque o entendimento matemático não foi desenvolvido como deveria ter sido. Ou, para melhorar as aprendizagens ou os resultados dos alunos, basta focar essencialmente nas metodologias e nos recursos. Se isso fosse verdade, o problema das aprendizagens dos alunos estava resolvido. Porque é isso que tem sido feito recorrentemente. Esta era uma... Miguel, pode debater ou... Pode. Hã? Pode. Uma frente, por favor. Você entende isso aí que são... Não sei se são crenças, se eu colaborar tudo, né? E assim, ali quando você fala, os alunos têm dificuldades... Os alunos têm dificuldades na matemática por não saberem português. Você está colocando isso aí é porque você está querendo dizer que não sabem fazer aquilo que os professores comuns falam assim, ele não sabe interpretar, ele não sabe ler. Porque assim, saber português fica uma coisa muito ampla para mim. Eu acho que o que a gente tem que fazer na matemática, independente de português, é ler e interpretar. É isso que você quer dizer nesse português aí? Ou você está querendo falar português no sentido amplo mesmo? Porque quando você coloca qual é a conta, aí eu fico perdido no que você quer dizer. Essa é uma das duas perguntas. Para trazer, esta é uma discussão que nós sempre temos que fazer. São alguns dos exemplos. Que é importante que nós como formadores, fazer uma formação de professores dos anos de educação infantil ou dos anos iniciais, aqui é a questão da linguagem. O problema da matemática não é na linguagem do português. O problema da matemática é na linguagem da matemática.
aqui a discussão é aquela coisa da ideia da subtração, do sentido da subtração. Quando nós dizemos, eu tenho 5 bolinhas, a Alessandra tem 3. Quantas bolinhas é que eu tenho mais que a Alessandra? O que é que os alunos perguntam? Qual a conta? Os alunos sabem ler, sabem interpretar o que está escrito, mas não têm o entendimento sobre o sentido da subtração. Se perguntam qual a conta, é que não entenderam se é de menos, se é de mais, porque a pergunta está feita. Quanto é que tem a mais? Preciso falar uma coisa, porque essa semana eu li, os professores de diferentes matérias aplicam as provas dos outros professores. Eu estava aplicando a prova de matemática. Uma professora. Aí uma aluna muito espertinha falou, eles ficam assim, o que é para fazer aqui? O que é para fazer aqui? Aí eu falo que eu não vou falar porque eu não sei matemática, eu vou ensinar tudo errado. E aí, não, mas a dúvida é de português, não é de matemática. Eu falei, mas qual a sua dúvida de português? Ela falou, não, mas o enunciado está em português, então a professora de português pode responder. Aí eu só pintei um olhar assim para ela, falando assim, não, aqui eu nem veio que não aquilo. Mas que eles querem que a gente fale para eles qual a conta, né? Que conta eu nem fazer? Tinha um comando simples, calcule a diferença. O que é para fazer aqui? Então eles, na verdade, assim, tá totalmente relacionado à matemática, não tem português. É isso que eu queria dizer, assim, quando um aluno chega para mim e lê um texto, leu bem, e interpretou, Aninha roubou 10 balas da Jana. A Jana tinha 15 balas. Quantas balas a Jana ficou? O aluno leu isso e ele pergunta qual é a conta. Para mim já não é mais um problema de português. Não é. Mas, posso? Eu vou contar uma experiência que a gente... Exatamente o que ele está falando. Os professores, às vezes, se escondem por trás disso, por não ter o tal conhecimento especializado. Eu vou contar uma experiência. Assim que a Ana fez a tese de mestrado dela, nós fomos convidadas para fazer uma apresentação sobre, né? Num colégio lá em São Paulo, e aí, da congregação onde a gente trabalha. E aí uma das professoras, a gente estava comentando sobre essas técnicas de leitura aplicadas à matemática, que na minha opinião são também um conhecimento que o professor de matemática tem sim que desenvolver. E aí eu dei um exemplo, mas que girava assim, se eu tenho 10 e a Ana 15, quantos reais Ana tem a mais do que eu? É o sentido aí da subtração. Aí uma das professoras me perguntou assim, mas meu aluno não sabe português, eu posso fazer um dicionário de palavras? Né? Aí eu falei, mas como que você vai explicar isso agora? Porque é o a mais, mas eu vou ter que fazer uma subtração. Então, se esconde nisso, né? Eu acho que é isso, nesse sentido, né? A questão de fazer essas formulinhas, né? Aqui a ideia é transformar em mesmo assim como eu ouço muitas vezes os meus alunos têm dificuldade na matemática porque não sabem o português. Para mim isso não é verdade. O problema, na grande maioria das vezes, o problema não é de leitura. Eu consigo ler, eu posso ter dificuldade na interpretação do português. Mas não é por eu, professor, ler o enunciado do problema para o aluno que vai ajudar a entender a matemática. Também outra discussão mas eu posso fazer a dramatização, ok, mas isso não vai ajudar a entender a matemática. Vai ajudar a fazer outro registro de representação da situação. Mas entender a matemática é outra coisa. Quando os alunos perguntam qual é a conta, significa que não é um problema de fazer o dicionário. Porque se eu faço o dicionário, a mais pode ser muita coisa. Pode ser a menos, pode ser a subtração ou pode ser a adição também. Depende do contexto em que nós estamos. Por isso, depende do contexto, nesse exemplo, depende do sentido da subtração. Nós podemos pensar em outros exemplos das equações, que não têm a ver com a subtração, mas têm a ver com outro tópico da matemática. Se os alunos não perguntam qual é a conta, mas perguntam o que é que eu tenho que fazer aqui, tenho que passar para o outro lado, vou juntar. Que é a questão, e por isso a ideia que nós temos que combater é que os alunos são maus a matemática porque são maus a português. Até porque não é verdade.
alunos podem ser bons a português, que continuam a ser maus a matemática. Mas se são bons a matemática, são bons a português. Isso é para perguntar aqui a Brenda, porque o Ricardo faz até alguns trabalhos que mostram efetivamente isso. A relação entre a leitura e os resultados. Os alunos que vão bem de leitura não necessariamente vão bem de matemática. Mas os que vão bem de matemática vão melhor do que o normal na língua portuguesa. Olha, entendi. Então você quer dizer, bom, eu entendi errado mesmo. Assim, isso que está colocando é uma afirmação, uma crença que está presente e que a gente teria que desmontar e mostrar assim, professor, essa responsabilidade aí é sua, porque vou arriscar aqui, tá, Ana? Essa interpretação desse gênero aí, cabe ao professor de matemática ensinar. O gênero instrutivo. Porque senão a Jana quer matemática e a Ana quer português, trabalham na mesma escola, os alunos da Jana vão a matemática. O que é que a Jana diz? A culpa é da Ana. Nem é do professor do ano anterior, a culpa é da Ana, porque é do português. E as outras duas coisas que eu queria que você explicasse é a seguinte: eu não vi muita diferença entre as letras B e as letras C. B e D, desculpa. Esta? E a última pergunta é que eu não faço a menor ideia, que dizer assim, o que significa assim, as mudanças de aprendizagem demoram muito tempo? Eu não consigo visualizar. São duas perguntas. Mas vamos lá. A primeira pergunta a penúltima pergunta é: qual a diferença entre a alternativa B e a alternativa B? O espaço em si. Em vez de eu dizer, o que vocês acham? Boa, Esta? gostei. E esta? Está todo mundo quietinho? Só eu. Qual é a diferença? Eu, quando escrevi, tenho uma determinada intencionalidade. Essas são fake news, né? Essas são fake news. Para a maioria dos resultados dos alunos, temos de ensinar a fazer. Outra é, o principal é ensinar os alunos a fazer a coisa. É a mesma coisa ou são coisas diferentes? Ensinar a fazer em oposição a ignorar ele pensar, ignorar a questão de desenvolver o pensamento matemático. Só precisa o aluno procedimentos. E fazer conta, tudo se resume a fazer. Só trabalha com isso. Mais especificamente. Eu acho Tabuado, que só aprender tabuado. a D é um afunilamento da B. Mais específico. Para mim, não. Não? Eu acho que não, porque se fosse estaria óbvio, entendeu? Porque ali o Miguel ali acha. Eu não discuti a fundo, né? Assim, Mas são coisas que nós vamos discutir em outros momentos. É como se fosse só isso, né? porque assim, quando eu leio que você escreveu isso aí, Miguel, assim, que eu olho, hoje no Brasil, vou falar hoje para esse minuto mesmo, mas assim, até a pandemia, a gente tem estudos que mais mostram que não importa a criança aprender mais, o que importa é ter resultado. Acho que isso aí a gente já tem base científica para falar isso. Os professores nas escolas públicas e até nas particulares, na vida, não estão mais preocupados em o aluno aprender. Eles esperam que o aluno tenha resultado naquele exame. Não estão ligados uma coisa com outra? Não necessariamente. Não necessariamente. Na minha Se o opinião. aluno Porque você vai ensinar a fazer prova. Eu treino. Porque assim, não é porque o aluno Eu foi treino, no mas SAEB, ele não pensa. foi no SAEB, que os alunos aprenderam. Eu treino, Você né? entendeu? Que é o que está aqui. O que nós temos que fazer é combater essa ideia. A ideia de, para melhorar os resultados dos alunos, temos que ensinar a fazer. Eu tenho que combater essa Você ideia. treina para o vestibular. Porque para melhorar os resultados dos alunos, eu não tenho que ensinar a fazer. Se eu ensinar a fazer, se eu não for ensinar a fazer, eu não vou melhorar os resultados dos alunos. Porque senão já estava resolvido. Que nem a crença que a gente defende faz tempo. Assim, se o aluno efetivamente aprender, os resultados virão. Se eu ficar ensinando para quê? O meu doutorado mostrou isso, né? Se a escola ensina para resultado, nem o resultado, nem a aprendizagem vem. Nem. Esta entrada, a ideia é essa. Esta entrada aqui, a ideia é, se eu quero melhorar, isto são as coisas que temos que combater. Se eu quero melhorar o resultado dos alunos, eu não posso ensinar a fazer. Não posso limitar, porque o ensinar a fazer, porque depois
saber Apesar fazer. do entendimento, aprendizagem, Eu posso manifestado apenas com vontade. Não posso saber. Fazer, Não posso Isso saber. ela pode Tem que saber. ensinar também. Não, tem que ensinar, mas o saber fazer é consequência do entender. Você não pode passar uma receita, porque alguns professores têm. Aqui eu foco É em combater, melhorar, você está falando aí combater o ensino, né, cara? Ensino mecânico. É, Tá, agora a letra D, Isso você é Esta consequência é outra coisa. está querendo dizer assim, Qual não é? pode ensinar em matemática, é fazer conta. É só isso, acabou. resume a O matemática. que é importante os alunos saberem? Poderem fazer conta. As quatro operações básicas. E eu mesmo sendo professor, digo, não, os alunos têm que saber mais coisas. Mas eu nos anos iniciais, o que é que eu ocupo 90% do meu tempo? A fazer a conta. Aí vai ensinar a fazer a conta, coloca o material dourado dentro do quadro valor do chefe. Por exemplo, Experimenta. para ensinar a fazer a conta, coloque isto. Experimenta e dá para você ver. Olha lá, próximo. Olha lá, ainda ensina daquele jeito. E quer 35. Portanto, estas são algumas das ideias que nós temos que combater. Mas para nós poder, na formação, nós podermos combater, nós temos que ter um conhecimento especializado enquanto formador, que envolva um conhecimento especializado enquanto professor, para entender os motivos que estão por trás disto. Porque não basta nós dizermos. Porque se eu disser 50 vezes, os alunos têm que pensar, têm que ensinar os alunos, por exemplo, não posso ensinar os alunos, tenho que desenvolver as formas de pensar. É muito bonito. É uma coisa nova. Ok, agora o que é que nós vamos fazer? Eu posso dizer isso 50 vezes. Se eu só disser, vai resultar. Não. O que é que eu efetivamente vou fazer que seja diferente de ensinar e que passe a ser ajudar os alunos a pensar? Porque nós só sabemos ensinar. Se vocês me ensinarem a não ensinar, eu agradeço. Porque o que eu aprendi foi a ensinar. Portanto, por isso é que é importante que trouxe da relação com a pesquisa. Se eu não tenho pesquisa que me sustenta a entender, enquanto formador, me sustenta a entender a diferença entre ensinar e desenvolver formas de pensar, eu vou continuar a ensinar. Mesmo que eu diga que estou a desenvolver formas de pensar. Eu vou dar as tarefas aos alunos, vou fazer alguma coisa que é um pouquinho diferente, mas no final eu quero ensinar. Porque é isso que nós temos que fazer. Eu não estou entendendo na realidade o que você está chamando por ensinar. Porque na minha concepção, propor situações que os alunos desenvolvam raciocínio para ensinar. Não é transmitido. Eu não sei, eu estou com esse incômodo aqui um pouquinho com essa palavra. Porque assim, para mim, ensinar engloba tudo que o professor possa fazer para que o aluno aprenda e desenvolva o seu raciocínio das diferentes matérias, disciplinas, áreas, seja lá o que for. Então, propor situações que não seja eu falando aqui, faça assim, faça assado, mas eu proponho uma situação, problema, resolva com a sua estratégia, discute, compartilha, e o que mais, para mim isso é ensinar. Então, e eu ia comentar exatamente isso, né? Essa semana eu dei uma atividade de resolução de problema, e aí o aluno falou assim, não entendi. Aí eu disse assim para ele, olha, eu posso até, antes de você tentar mais uma vez, posso até falar como eu pensei, mas aí vai ser a minha forma de pensar e não a sua. Aí eu fiz só uma perguntinha para ele lá, e falei assim, você já, porque eu tinha que ver números que eram opostos numa estrelinha lá, e era 5 aqui, aqui era 25, 5 ao quadrado, eu tinha que ver essa relação. Aí eu falei assim, não olhe só para os números, olhe também para a posição. Foi a única coisa que eu falei para ele. Então eu não ensinei que ele tinha que ver isso. Eu só disse, olha essa posição. Aí depois ele foi dizer, agora eu entendi. Aí eu acho que eu não ensinei ele a pensar aquele exercício, né, aquele problema. Eu acho que eu só mostrei ali um caminho para ele enxergar diferente. Mas para mim mostrar esse caminho para enxergar diferente é prática de ensino, não é ensino. Porque qual que é a minha preocupação, na realidade? É que eu estou incomodada com ele falar assim, do não ensinar. Eu estou incomodada pela nossa história já de educação, que tinha aquela coisa, como você não é daqui, né? Talvez não conheça a questão histórica nossa, mas é assim, né? Porque a gente sai do momento dessa coisa do ensinar de forma nesse sentido de transmissão, da educação bancária do Paulo Freire, para um processo laissez-faire.
olha, tá aqui, do jeito que você quiser, você faz, pensa como você quiser, tá tudo bom, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Aí escreveu certeza com S, não tem problema, porque eu entendi que ele se conseguiu comunicar, tarana. Aí ficou nessa coisa de um tempo. Aí a gente ficou com um problema com a palavra ensino, entendeu? Ou ensinar. Então, quando você vai... E na realidade, o ensinar não é necessariamente nessa relação de transmissão, de apresentar e do outro receber, nesse processo passivo. Eu acho que esse termo ele foi ressignificado, ou precisa ser ressignificado. Senão eu tiro essa coisa do lance da prática do ensinar, que o ensinar não é transmitir, entendeu? Então, é isso. Assim, quer dizer, depende da concepção, algumas pessoas acreditam que ensinar é transmitir. Então, eu acho que, assim, que a gente precisa ressignificar. Se eu estou numa relação de ensino e aprendizagem, o que eu proponho enquanto professora, em termos de fazer essa discussão que a Jana fez, olhe para além do que você está vendo na célula aí do negócio. Ou pense um pouco nessa relação entre os outros elementos. Para mim, isso é ensino. Alessandra, por isso que começaram a pensar o ensino em termos de desenvolvimento de habilidades e competências, e não só dos conceitos, né? Porque senão a gente sai do extremo, vai para o outro e volta para o outro, sabe? Eu acho que a gente precisa ressignificar, porque é a relação de ensino e aprendizagem, aquilo que eu proponho que não é ser o transmissor, que é que o aluno pense, reflita, recoloque, proponha, argumente, lá, e assim, e se ele fizer isso errado, vou ter que dizer que não está certo e tal. Para mim, o ensinar engloba todas essas questões, não a transmissão. Tá? Só tô, quando eu digo, temos que deixar de ensinar, passar a desenvolver as formas do hábito mental de pensar matematicamente, não é... Nosso papel como professores é... Nós desenvolvemos a nossa prática profissional num contexto de ensino. Mas um contexto de ensino, porque no contexto que nós estamos, os alunos vão aprender alguma coisa. E vão desenvolver um conjunto de outras coisas. No contexto de ensino tem aprendizagem, não tem ensino? Não, num contexto de ensino. O que é que eu quero nesse contexto de ensino? Que os alunos aprendam, desenvolvam o hábito de pensar. Mas é o contexto de ensino. Se eu digo, eu vou ensinar o aluno, o que é que eu estou a fazer? Eu vou ensinar a gente. Propondo situações que ele consiga pensar. Não, Eu posso estar treinando. Se eu for ensinar não é sinônimo de ensinar significa ensinar não é desenvolver sinônimo o que o aluno possa aprender. Eu tô Agora, entendendo. o que é esse aprender para você é que difere. Se eu for ensinar a Vou gente, deixar de ensinar. se eu for ensinar a gente, quem é que tem a responsabilidade? Você. Eu. Não Ou é vejo a isso Jana? não. Eu acho que é os dois. Eu acho que É. Miguel, você ensina um processo já? dialógico aqui. Eu sou o Paulo Freire outra vez. Mas Miguel, você ensina? A diferença é entre ensino, aprendizagem, ensino e aprendizagem. Para mim são coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Se eu considero ensino e aprendizagem, tenho dois agentes. Se eu tenho dois agentes, cada um tem as suas responsabilidades. Eu tenho a responsabilidade de fazer um conjunto de coisas enquanto professor e o aluno tem a responsabilidade de fazer um conjunto de coisas enquanto professor. Eu vou ensinar o aluno. Mas o que é que eu quero dizer com ensinar? Isso provavelmente vou ter que escrever. Vamos ter que deixar mais claro para que neste contexto, por um lado, no contexto em que nós estamos, e por outro, daqui para fora. Porque é diferente de falar aqui ou falar lá fora. Quando você fala em ensinar para mim, assim, eu não fiquei tão incomodada, porque eu entendo, quando você fala a palavra ensinar, eu vejo ensinar de forma tradicional. É como se você colocasse nesse sentido aí de transmissão. Aí, para mim, eu consigo entender, mas se for ao pé da letra, esse ensinar aí, sem colocar a palavra tradicional, realmente complica. É porque a minha preocupação, Miguel, tem sido nesse sentido mesmo, de que se a responsabilidade é do estudante, qual que é o meu papel? Se eu não ressignifico a palavra ensinar, se eu não trago o que é esse conceito de ensinar para este momento, não é? Eu
me desresponsabilizo de algumas coisas e coloco para o outro. E a gente já teve documentando quando dessa questão histórica nossa, que aí assim, uma hora sai de um extremo de transmissão, e se você não fizer a divisão no método curto, que já é o 3º mês que nós estamos aqui, e a resposta é, mas o que eu fiz o método está errado, ok? Agora, do lance assim, deu 3, era para dar 4, não tem problema, você teve um esforço, você foi bem, eu acho que assim, você não deixou em branco, tá valendo, entendeu? Então, a coisa às vezes, a gente acaba por não esclarecer essas coisas, tomando posições que a gente não gostaria de tomar. É esse o cuidado. Mas acho que este é um contexto ideal para nós fazermos essas discussões, porque, para mim, na minha cabeça está para o lado. No meu contexto lá em Portugal aconteceu exatamente a mesma coisa. Passou de um extremo para o outro e agora está de tal forma misturado que ninguém sabe o que é que faz, o que é que faz. Quando eu digo, o que é que eu tenho aqui? Eu não posso ensinar o aluno. Para mim, o que é que significa? Eu não posso ensinar o aluno da regra, não posso ensinar o aluno nessa coisa tradicional. Mas eu estou num contexto de ensino. Então, eu tenho que dar a oportunidade, pela minha prática profissional, professor, que é uma prática profissional de ensinar, eu tenho que dar a oportunidade ao aluno para fazer um monte de coisa. Portanto, para refinamento da linguagem é introduzir a questão do tradicional, que traz outro problema, é que o tradicional no contexto deixa de ser o tradicional, né? Portanto, há que pensar, eu normalmente no uso tradicional gosto de usar o típico. Quando eu digo, o algoritmo, quando dizem algoritmo tradicional da subtração, eu prefiro usar o algoritmo típico da subtração, porque o típico aqui é diferente do típico de outro lugar, mesmo no Brasil. No nosso contexto, quando eu digo, e depois vamos refinando a linguagem para fora do contexto, que eu não quero ensinar os alunos, eu posso acrescentar outra coisa, não quero ensinar os alunos a fazer, quero ensinar os alunos a pensar. Eu posso só até te trazer um exemplo da minha preocupação com relação a essa interpretação que às vezes a gente pode levar para uma situação de formação de professores. Quando eu estava na Secretaria de Educação, teve uma situação de uma professora, né, excelente professora, assim, preocupada, tá? E ela foi fazer um curso sobre desenvolvimento moral e a questão das crianças, de ofertar possibilidades para as crianças escolherem as atividades e desenvolverem autonomia, uma coisa super bacana. Aí eu entro na sala dela, tem 3 olhando pela janela. Eles escolheram não fazer. E eu estou trabalhando com a questão democrática, que os alunos têm que escolher. Eu falei, quem disse que eles podem escolher não fazer? Não, eu fiz o curso na Unicamp, né, com a professora né? E aí, assim, a gente tem que dar oportunidade para o aluno escolher para que ele crie autonomia. Esses 3 escolheram não fazer, entendeu? A interpretação que ela levou foi essa. Então, às vezes, o não refinamento da situação leva a esse tipo de prática, tá? E assim, não é a professora mal intencionada, ela acreditava que aquilo estava bacana, entendeu? Mas a gente viveu, pelo menos lá no início de vida, a gente viveu muito isso. O aluno fazia o que ele queria, se fez certo, se fez errado. Foi uma compreensão errada nele. Uma compreensão de um jeito assim, de entender aquilo que foi proposto, como dar autonomia, como levar oportunidades para que os alunos escolham e reflitam sobre aquilo que eles querem e tenham condições de selecionar suas propostas, tarará. Então tá errado, né? Então, é muito... Já que a gente está falando que nós seremos, continuaremos sendo, e teremos aí, além de formadores de professores, professores com a marca SESC-MAT, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado com essa questão da linguagem, com essa questão para a gente não levar interpretações equivocadas para as pessoas. E é uma coisa central. A discussão do conhecimento especializado é a questão da linguagem. E para quem
Henry já está no grupo há mais tempo, e o que eu digo, refiro sempre é, temos que minimizar a distância entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. Temos que minimizar a distância entre aquilo que perguntamos e a resposta que é obtida. E, portanto, para minimizar isso, essa distância é o uso adequado da linguagem, o mais adequado da linguagem possível. O uso a melhor forma de dizer a coisa de modo a que o outro efetivamente entenda, de modo a que aquilo que nós estamos a pensar quase que chegue diretamente à cabeça do outro, aos ouvidos do outro que está ali. Diz a isso. Não, tinha duas perguntas no slide anterior. Desculpa, Miguel, mas eu acho que é importante a gente ajustar essas coisas. Nossa, não conseguiu? Não. E que são mudanças na aprendizagem que demoram. Esse eu não visualizei, assim, na minha experiência, uma reclamação dos professores ou seria isso? Não, eu com muita frequência. No Brasil, Itália, Chile, Portugal, mas eu não visualizei. Eu quero que os alunos passem a entender determinada coisa. Isso vai durar muito tempo, porque eu só ensino a regra, só faço. A mudança na aprendizagem está relacionada com as coisas que nós ouvimos da mudança na educação. Qualquer mudança na educação demora muito tempo. Se as mudanças na educação demoram muito tempo, é porque a mudança na aprendizagem dos alunos demora muito tempo. A mudança nos resultados dos alunos demora muito tempo. Não é verdade? Então, e aí eu sei, então, mudanças no ensino. Para eu mudar o ensino demora muito tempo. Porque assim, eu não vejo essa reclamação assim, nas escolas que eu passo. Não é disso, é assim, para de dar lista de exercícios dá problemas. Quando o professor ele faz de um jeito ou outro, para ele está na boa. Eu chego numa cidade, num lugar, onde está lá professores dando lista de exercícios, e vou tentar construir com eles uma resolução de problemas no lugar da repetição, dos exercícios, desse exercício, o que eu escuto assim, nossa Deus, esse processo é muito demorado. Primeiro eu vou ter que ensinar o professor a fazer, demora muito. Depois, até o professor conseguir se mudar o seu jeito de ensinar, demora um outro tanto. E o sistema não aceita que eu mude. Então, entendeu? Então, assim, eu não vejo reclamação de que a aprendizagem demora muito. Pelo contrário, quando eu vejo que os professores usam a resolução de problemas em substituição ao exercício, ele aprende a aplicar um jogo, ele aprende a usar um recurso didático diferente, o depoimento dele é ao contrário. Ele fala, nossa, como que muda a aprendizagem da criança? A reclamação que eu vejo normalmente é em cima. Tá bom? Só falando para... Os professores referem que a aprendizagem muda. Certo? Sim. Ok. E muda? Rápido. Não. Os professores referem que a aprendizagem muda. Mas muda ou não muda? Muda. Muda? Cadê os resultados? Miguel, nos lugares que eu estou, a gente tem resultado apresentado. A questão é, porque é que aqui o foco das... Eu posso fazer o mesmo tipo de coisa para o ensino. Posso dizer, a mudança no ensino demora muito tempo. Só que... Vocês estão concordando que está dizendo que isso é uma fake news. Não, eu entendi que é uma fake news. Mas eu estou achando assim que eu não vejo essa fake news aí. A fake news que eu vejo assim, mudar o ensino demora muito. Não a aprendizagem. A fake news é outra, na minha experiência. Eu acho que agora, não é que eu estou falando que seja verdade, tá, Miguel? Só estou colocando aqui para a gente construir. É porque se eu digo mudar o ensino demora muito, para mim não é verdade também. Não, eu também acho que não é verdade. Mudar o ensino, se nós pensarmos no grande investimento que tem havido nas formações de professores, é para mudar o ensino. Só que tem mudado o ensino na perspectiva da pedagogia. Da abordagem pedagógica. Tem que mudar o ensino. Só que não muda a discussão matemática. Eu só estou querendo defender diante de você que essa definição, na minha experiência, não existe nos colegas. A de cima. Para mim existe. Dos lugares onde eu tenho que passar, porque também pode depender do foco da discussão que se tem com os professores. Bem entendido. Porque eu não fiz uma listagem que tenha feito news, eu coloquei alguma. Uma das coisas que, se nós queremos efetivamente fazer uma discussão de o que é que se tem que mudar,
Porque depois podemos fazer a discussão de quem é que nós, como formadores de professores, temos que focar a atenção. Pode ser fazer uma listagem de fake news que nós achamos que são fake news e depois fazer a discussão se são ou não são. Eu posso fazer uma listagem. Eu estava preocupado em não ter conseguido visualizar o que é, mas tá. Eu posso fazer uma listagem de 50 coisas. Reparem que eu fiz de duas naturezas diferentes. Aqui é mais da matemática e estas são mais coisa mais geral. Vou continuar a listagem. Eu fico nervoso quando vejo muita gente olhar para mim sem fazer nada. Tinha aqui mais uma série de discussões que são importantes nós fazermos, mas acho que é importante que nós possamos começar a trabalhar. Okay? E, portanto, para nós começarmos a trabalhar, eu não vou poder discutir a estrutura da formação, a estrutura dos encontros, mas como é importante vivenciar, podemos fazer passar pelos diferentes momentos de um encontro de formação. E para isso, portanto, vocês já leram os dois textos que foram publicados. Pensemos, recordemos que estamos no contexto de formação de formadores, não de formação de professores. Já leram os dois textos que foram publicados sobre o tópico X, no caso das ilustrações. Já têm um entendimento, mais ou menos, do conhecimento especializado do professor, ou do conhecimento do professor. Se esse entendimento não está ainda bem desenvolvido, é uma coisa que vai sendo desenvolvida ao longo do tempo, mas quanto menos melhor. Pelo menos a ideia mais teórica da forma como nós entendemos esse conhecimento. O que é que nós fazemos? Mais fora, antes eu li mais fora, mas foi portanto, como eu fico nervoso e muita gente olha para mim sem fazer nada, vamos contextualizar e vamos trabalhar. Sem fazer nada, olhar para mim aí eu estou quais são as temos uma estrutura. Se eu vou dar uma formação, a formação vai estar dividida em diferentes momentos. Vamos passar a ter uma formação de tempo de 10 encontros. Okay? A estrutura vai ser replicada. O que acontece no primeiro encontro, a estrutura, em termos dos momentos que vão passando, vão ser iguais nos diferentes encontros. Claro que há algumas variações, porque é diferente de uma formação de 10 encontros, só que tem uma formação de 3. Há algumas variações, mas a estrutura de cada encontro é basicamente a mesma. Até porque já está testado, já está comprovado que funciona, a equipa que ganha não mexe. Não vale a pena estar a inventar coisas novas que vá mudar drasticamente aquilo que já está publicado. Quando nós temos um contexto de formação, imaginem que este é um encontro.
Okay? São 4 horas. Como é que nós dividimos o encontro? Bem, são essencialmente 8 momentos, 8 etapas. Está dividido em 3 partes. A parte central é onde nós discutimos a tarefa de comunicação, que é a tarefa que é preparada e desenvolvida no grupo sobre o tópico X, que aqui no caso é frações. Okay? E há toda uma discussão sobre aplicando mímica. Isso no filme vai ser engraçado. Há toda uma discussão sobre o conteúdo da tarefa para a formação, a estrutura da tarefa para a formação, mas tem um momento, eu gosto de considerar que vamos fazer uma viagem. Tem um momento de colagem, tem o voo e tem a aterragem. No momento de colagem, o que é que nós vamos fazer? Em cada uma dos encontros, mesmo que eu vá discutir uma formação de 10 encontros sobre frações, cada um dos encontros vai discutir uma coisa diferente sobre frações. Pode ser os sentidos da fração, o todo, o papel do todo, as operações, a adição de frações, a adição de subtração, a multiplicação, que são coisas diferentes. Na primeira parte, o objetivo é avaliar o conhecimento do professor sobre o tópico, a coisa que vai ser discutida. Mas avaliar no sentido de, eu não vou comparar aqui. O professor é que se vai avaliar. Eu aqui vou dar um ponto de partida, de modo a que o professor registre que conhecimento é que ele acha que tem sobre o tópico. E depois, no final, eu vou repetir a mesma coisa, o mesmo tipo de perguntas, para que o professor possa comparar. Portanto, é a autoavaliação, mas com um instrumento para efetuar essa avaliação. E aqui tem 2 coisas, que é percepção de conhecimento eu chamo uma data de conhecimento. São 2 instrumentos diferentes. Que eu já vou mostrar. O professor vai registar os textos, vai escrever. E o outro que vai pintar. A ideia em outros contextos nós já vimos, ter a representação do modelo e vai pintar qual é o nível de conhecimento que acha que tem em cada um dos subdomínios. E tem um conjunto de indicações do conteúdo de cada um destes subdomínios. Porque no primeiro encontro eu não quero ensinar um modelo, mas eu vou usar um modelo ao serviço das aprendizagem. Depois tem alguns momentos aqui na tarefa e no final tem os mesmos 2 de retomar, de comparar esta coisa da percepção de conhecimento. Qual é a minha percepção de conhecimento depois da formação? Se for a mesma, alguma coisa que deu mal, porque a formação tem que pelo menos desenvolver essa percepção. E se o meu nível de conhecimento, se eu fiz a avaliação aqui e fui pintar o meu nível de conhecimento inicial, é igual ao final, alguma coisa para formar. Portanto, significa que esta parte não teve o resultado que esperava que tivesse. Ok? Esta é a estrutura dos programas de formação que eu tenho implementado em diferentes contextos, em diferentes lugares, que é mais impactante quando eu tenho vários encontros, porque tenho toda uma discussão sobre o conhecimento do professor, o conhecimento especializado do professor, que eu não quero ensinar aos professores, mas que eu tenho que discutir. Eu não quero ensinar o nome, mas que eu tenho que discutir. Portanto, se eu tenho 10 encontros, eu consigo, efetivamente, a partir do terceiro, já não necessitar de dizer o que é esta coisa aqui do COT ou do KSM, porque as pessoas já entenderam o conteúdo de cada uma dessas coisas. Se é só um encontro, eu normalmente tiro esta coisa da percepção de conhecimento, até pelo tempo, tiro a percepção de
conhecimentos ou peçam aos professores para pintarem o que é que eles acham que conhecem do tópico, das conexões, assim, de uma forma mais geral. Eu já vos vou dar. A coisa para vocês pintarem. Okay? Que é esta coisa da mandala. Ok? Sensacional, vocês mandaram. Tem uma coisa esotérica para dar. Tem toda uma discussão anterior. Tem uma coisa esotérica. Depois da entrada de ônibus, tudo está seco. Pular não dá. Miguel, será que dá pra Diminuir isso aqui. tem aí? É ali. Frio? Tá bem frio aqui. Eu sei, não sei. Aí. Eu vou transpirar aí. Tem a canela aqui embaixo. Coloque esse ar-condicionado em cima. Gente, licença um minutinho, que eu tenho uma reunião agora. Deve terminar às 5h30. Voltas? A que horas é que? Eu acho que até às 10. Ah, Não, mas aí eu devo terminar umas 5h50, eu vou vir aqui, porque não sei se vocês vão querer comer aqui, comer lá. eu quero comer, eu não sei. Tem que jantar, enfim, eu volto aqui. Miguel, faz um bacalhau para nós hoje. Sério? Sério? Onde é que está o Miguel para fazer isso? Que Miguel é esse? Vamos lá. Portanto, aqui, esta primeira pergunta, agora está, é da primeira parte, portanto, da percepção funcional, que é que cada um de nós acha que conhece, não é o que conhece, é a percepção. Porque a percepção é que eu tenho em relação ao meu conhecimento sobre, portanto, o que conheço e como conheço, no âmbito do tópico X, no caso das frações. Em particular, no papel do todo. Não é qualquer coisa das frações, é no contexto do encontro que nós vamos fazer, o que é que nós conhecemos sobre aquele assunto que vai ser discutido. Devia estar pictogramas, devia estar frações. Devia estar tópico X. Querem escrever ou querem dizer? No contexto da formação, são 10 minutos para fazer isto. Porque este é o inicial, depois, no final, é feito exatamente o mesmo recurso. Se há tempo, nós discutimos na formação, registamos. Se não há tempo, discutimos verbalmente, mas os professores levam o material para casa para efetivamente poderem fazer. Isso tem a ver depois também com a implementação, com o ciclo individual, coletivo e individual que nós implementamos, que num momento posterior à formação os professores têm que dar um retorno relativamente à tarefa que foi implementada. Querem discutir aqui? O que é que eu conheço de frações sobre procedimento? Não conheço nada. Procedimento é representação da fração? Tá, desculpa. Não, é procedimento de fração, né? Sim. Procedimento no tópico fração, em particular. Os textos são sobre aqui. Qual é o assunto dos textos? Frações. Frações é uma coisa deste tamanho. Qual é a coisa deste tamanho? Os textos discutem. Não tem. Todo. Todo e um deles era unidade. O todo nas grandezas contínuas e discretas. O todo, pois é. O que é isso? Pergunta para todos, é. O que é que são grandes contínuas e discretas? Bem discreta, nada bom. Não, porque eu li, eu
falei, depois eu perguntar o que é isso. Discretamente, mas não foi. Foi contínua mesmo. Foi contínua. Portanto, o assunto da discussão é o todo, que é uma coisa da fração. Não é só isso, né? É como se a fração fosse isto tudo e eu vou discutir isto. Tem os sentidos, tem as operações, tem as conexões com outras coisas. Imagina, isto é tudo que nós temos que discutir sobre fração. Num encontro vou discutir isto. E esse encontro é algo que as pessoas podem levar diretamente para a sala oral. Vou discutir com os alunos e com as crianças. O que é que eu conheço de procedimentos do todo? O que é que eu conheço de definição do todo? De múltiplas representações do todo. De conexões com outras tópicos do todo, as conexões. Os símbolos e a linguagem formal. Quais são as condições necessárias e suficientes para gerar definições do todo. E a resolução de processos associados à resolução de problemas do todo. Claro que neste momento é difícil. Eu conheço que se eu juntar as partes eu formo o todo novamente, é um procedimento? Será que se eu juntar as partes formam o todo? Que partes? As partes que eu dividi o inteiro. O todo. As partes do todo. Mas dividiu o inteiro ou dividiu o todo? Não, dividi o todo. Dividi o todo em partes equivalentes. Se eu juntar essas partes, eu formo o todo de novo. Isso é um procedimento? Eu nunca sei se é procedimento. Tem ali duas partes. Procedimento é o que mas não são equivalentes as partes. Não são... Exato. E para ter o todo tem que ter partes equivalentes? Sim. Então já sei um monte de coisas aqui. E por isso a importância da discussão. Nós, neste momento, podemos não saber onde é que vamos colocar isso. Mas esta discussão que nós estamos a fazer pertence a este domínio do conhecimento, que é conhecimento. Tudo isto que está aqui é conhecimento matemático. Portanto, nós, como formadores e professores, temos que ter claro onde é que essas coisas vão encaixar aqui, que é para depois, no contexto da formação, podermos fazer as perguntas que são perguntas vencedoras. Quais são as melhores perguntas para fazer em determinado momento? Porque eu posso arranjar uma lista de perguntas que eu sei que são importantes fazer associadas à formação. O que é difícil depois? Qual é a pergunta que eu vou fazer agora? E qual é que eu vou fazer depois? Eu acho que esse é o maior desafio, né, na formação, tudo, é saber em que momento você pode até antecipar algumas perguntas, pensar, porque quando vai planejar, mas aí em que momento isso cabe, e se você não está, né, antecipando a forma com que é feita, isso eu acho que é bem importante. Mas até isso eu consigo fazer uma listagem recordam-se dos momentos que nós temos que passar. Eu consigo fazer uma listagem para cada tarefa que é implementada de quais são as perguntas-chave, as perguntas que eu chamo de vencedoras, quais são as perguntas que eu tenho que fazer, em que momento é que eu tenho que fazer. Claro que eu não digo, o momento não é ao minuto 27, não. Esta é primeiro, depois é esta, para que no final eu consiga ter esse entendimento. Mas eu consigo fazer a pergunta, porque eu posso ajudar a pergunta. Só que o mais importante do que a pergunta, porque a pergunta eu posso dar uma listagem de perguntas e distribuir. É qual é a discussão que eu vou fazer a partir dessa pergunta. É não saber o que fazer com a resposta, né? Porque se eu faço uma pergunta e o professor responde outra coisa, responde aquilo que eu quero, Tá ok. beleza, é fácil. Está no roteiro, é fácil. Se o professor responde uma coisa que eu não sei, não é que eu não sei, é que não encaixa, ou que eu não esperava, ou a resposta não encaixa naquela coisa porque está relacionada com outra que eu vou discutir à frente. O que é que eu faço para aproveitar a resposta do professor? Porque se o professor respondeu é porque se esforçou por pensar. E por isso a coisa de eu não vou ensinar os alunos no modo tradicional, mas vou desenvolver a forma de pensar. E portanto a importância de fazer perguntas. Se eu digo que conhecimento pedagógico não se ensina, eu tenho que dar a oportunidade aos professores de experienciarem essa coisa das perguntas. De responderem, terem tempo para responder e de fazerem a pergunta. Portanto, a discussão que nós fizemos vai encaixar aqui
para nós termos claro o que é o quê, todos nós temos que ter um entendimento da conceitualização do conhecimento especializado. Eu estou no processo de simplificar a escrita, mas não simplificar a complexidade. Simplificar a escrita para que seja mais claro para os professores. Porque se eu digo, múltiplas representações, se perguntarem aos professores, a maioria não entende o que é que significa, ou tem entendimentos diferentes daquilo que é para nós. Que outra forma é que eu posso fazer a pergunta para que eu quero que o professor fale sobre contínuas indiscretas, quero que fale sobre configuração retangular, circular. Se eu pergunto sobre múltiplas representações, não necessariamente isso me vem à cabeça. Eu, enquanto professor, isso me vem à cabeça. Porque é uma linguagem diferente do que nós estamos habituados enquanto professores. Ok? Qual era o trabalho agora? Fazer uma listagem, efetivamente, o que é que cada um de nós conhece em relação àquelas coisas. Vamos lá, 10 minutos. Para a Ana vamos mudar. O que é que eu conheço no âmbito do tópico? Pensa num tópico. Sei lá, não sei qual técnicas de avaliação linguística. Mas aí, por exemplo, múltiplas representações, tem algumas coisas que tem aqui. Conexões. Por que é importante fazer esse... Agora está calor, olha. Porque é que é importante pensar aqui? Porque vou escolher um tópico de adjetivo. Que adjetivo não tem procedimento. Não sei. Quando você fala de procedimento, que é o fazer. O fazer. 2 mais 3, como é que eu faço? 3 mais 15, como é que eu faço o aluno? Adjetivo tem procedimentos ou não tem procedimentos? Não, mas talvez tenha alguma coisa parecida. Não sei. Técnico de leitura não é procedimento? Definições. Adjetivo tem definição. Sim. Pode ter outro nome, pode não ser definido adjetivo. Sim. Mas tem, porque adjetivo é uma coisa, verbo é outra, substantivo é outra. Não sei se o nome de definição é o mais adequado na língua portuguesa, no contexto da língua portuguesa. Eu achava que sim. Múltiplas representações. Talvez não tenha. Porque aqui, exemplos são... Isto são múltiplas representações da mesma coisa, da mesma quantidade. Não sei se adjetivo tem essas múltiplas representações. Que adaptações é que têm que ser feitas aqui? Em termos de, vou pensar para o contexto do tópico, pensar para o contexto do tópico. E como usando os conhecimentos que estão relacionados. Porque é isso que depois vai ser essencial para conseguir enxergar, dar nome às coisas que estão lá. Esta discussão que nós estamos a fazer aqui na matemática, eu digo, no tópico X. Se for adjetivo, o que é que eu tenho que conhecer? Se for verbo, vou ensinar os tempos verbais, que seja associado a um tópico. O verbo, qualquer coisa. O que é que eu tenho que conhecer dos tempos verbais? Vou ensinar as questões da leitura. É uma coisa muito mais ampla. Mas, o género textual, não. O que é que eu tenho? Qual é a coisa mínima que eu tenho que conhecer? Do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto. Pensar no que tenha mais. Que esse foi o que eu vos disse para vocês fazerem no último encontro da quinta-feira. Pensarem no vosso tópico e irem escrevendo o que é que vocês conhecem. Não é o que a pesquisa diz, é o que é que eu neste momento conheço sobre esta